Eu louvo a Deus pela oportunidade de nós, com maturidade, discutirmos ou aprendermos com esse tema que é tão importante, tão presente na nossa vida nesses dias, e que é uma conversa que a gente vai adiando. Então, nós que temos a resposta para isso, porque Jesus nos ensinou, Ele mesmo é o caminho que todos vamos enfrentar, inclusive da finitude, é enriquecedora. E eu não imaginava que eu iria aplicar esse conhecimento tão agora. Verdade. Foi na... Ontem faleceu uma pessoa ligada à nossa igreja, e eu tive a serenidade de ir lá com essa palavra no meu coração. Isso tem sido uma bênção, e hoje tem mais. Deixa eu ficar quieto para a gente ir adiante. Bom, o que nós vimos, então? Nós vimos a questão da vida, que é um período de tempo entre o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, que a gente viu que nós tínhamos a árvore da vida e a árvore no meio do jardim, conhecimento do bem e do mal. Qual árvore que nós podíamos comer? A gente podia comer a árvore da vida. Por isso que a gente estava vivendo bastante. A árvore da vida, naquele momento, ela era livre. Só uma árvore era proibida. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que era interessante, porque era algo assim, a gente podia... Estava disponível. Né? Ou seja, eles poderiam pegar, mas não deveriam, certo? Deus ordenou não comer, mas ela estava disponível. Porque Deus queria realmente ver a confiança, o coração. Né? Agora, o momento que quebrou essa aliança, que não é o caso aqui, aí a árvore da vida também passou a ser proibida. Só que dessa proibição da árvore da vida, não é que ela está disponível, a árvore da vida, mas vocês não podem comer. Foi assim? Porque com a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi assim, ela estava disponível lá no centro do jardim, mas Deus falou, não pode comer. Depois da queda, agora a árvore do conhecimento do bem e da vida também não mais. Mas ela ficou disponível? Fomos expulsos, Deus colocou querubins, espadas flamejantes, então ela não pode, nem que a gente queira, a gente consegue mais. E aí a gente viu que a expectativa de vida foi caindo ao longo dos anos, certo? Dos séculos, né? A gente viu que Adão viveu 930 anos. A gente viu que Noé viveu 950 e que em Gênesis 3, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Foi na época ali, né, da queda, estava aumentando demais a iniquidade. Porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, dali Deus já deu a sentença, né, 120. Então, aquela coisa, não morrerás, é porque eles comiam a árvore da vida, então não morria. Depois parou de comer, então o DNA foi mudando, a genética foi mudando e permitindo que a gente envelhecesse e morresse. Certo? E Moisés já 120, José 110, Josué 110 também. A gente viu também que eles, não é que só viviam muito, mas eles viviam com saúde. Né? Adão teve o primeiro filho, provavelmente pelo que está escrito na Bíblia, com 130. Né? Noé com 500, com 500 nasceu seus filhos. Então, era com saúde. Né? Hoje em dia a gente já não tem isso. E atualmente a gente tem visto que em 1900, depois caiu muito a expectativa de vida, caiu 20, 30 anos, dependendo da região do país. Basicamente dependendo das condições sanitárias, dependendo também de guerras e pragas, né, e condições sanitárias. Hoje, em 2000, vamos falar 2000, a expectativa de vida estava em torno de 78 anos. E os principais causas de morte, no começo do século, era infecção, acidente, morte ao nascer, né? E também guerra. Hoje em dia, é câncer, falência de órgãos, e AVC e demência. Ou seja, a gente vê que já é uma morte mais por idade.
Só que em 1900, o tempo que a pessoa ficava incapacitada, ou seja, dependendo dos outros, antes de morrer, quando eu morria lá com 46 anos, era muito pouco. Hoje em dia, o tempo de dependência, de incapacidade, até que realmente a morte chegue, varia de 2 a 4 anos. Ou seja, a gente tem que aprender sobre isso, a gente tem que aprender a falar sobre isso e viver sobre isso, né? E a gente vê que a expectativa de vida na Bíblia, ela falou lá em Gênesis 120, depois em Salmo 90, tem de novo um texto, né? Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Então, ou seja, na época ali de Davi, já estava nesse patamar, né? E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado. Interessante, né? O orgulho, né? Qual que é o meu orgulho? Eu cheguei nessa idade, mas é difícil, né? Para alguns, melhor. Então, é duro. E pois cedo se corta e vamos voando. Então, a árvore da vida volta a aparecer. A árvore da vida volta a aparecer lá em Apocalipse, que a gente viu bem-aventurado, Apocalipse 26 a 14. Então, bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, né? Mas serão sacerdotes de Cristo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Porque a morte, é algo que a Bíblia fala que é o último inimigo a ser derrotado. Do pó vamos voltar ao pó, todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó, ao pó voltarão, e a árvore da vida vai estar lá no meio do jardim de novo para a gente viver dentro daquilo que Deus tem preparado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? E aí eu falei que hoje a gente iria falar dos 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, nesse período de incapacidade. Não quer dizer que todos tenham todos, e nem que todos... é uma enfermeira australiana, que chama Bronnie Ware. Ela escreveu um livro, 5 arrependimentos. Ela cuidava de pessoas já quando a medicina não tinha mais nada a fazer pela doença, né? A gente também falou isso, que quando você luta contra a doença, quando você cuida da doença, a gente pode ganhar ou perder. Mas os cuidados paliativos se preocupam a cuidar da pessoa. Quando você cuida da pessoa, você sempre ganha. A gente sempre ganha quando cuida da pessoa. A doença não, é uma luta que pode ganhar ou perder. A gente não sabe se aquela doença é para a morte ou não. A gente vai cuidar. É um momento de oração, é um momento de intercessão. Mas também é um momento de entrega. Entrega não é desistir. Entrega é entregar a Deus. Quando a gente vê que, o que a gente está fazendo já está perdendo tempo, estamos gastando. Entregar a diferença entre desistir e entregar. Então, não devemos desistir, mas devemos entregar a Deus para a gente ter paz. Bom, vamos entrar nos 5 arrependimentos, que eu achei muito interessante. E a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativa brasileira, ela reconhece, ela fala, olha, isso que ela fala aí no livro dela, a morte, um dia que vale a pena viver, ela faz referência a esse livro, foi assim que eu cheguei nele, ela fala, eu encontro esses mesmos padrões, né? E queria discutir isso, e aí eu fui buscando na Bíblia, como que a Bíblia trata esses temas. Outra coisa que eu ia comentar, eu tinha falado, o número de centros, né, de cuidados paliativos, o que são cuidados paliativos? É aquele cuidado da medicina quando não tem mais o que fazer com a doença, e vamos cuidar da pessoa. No Brasil, isso é muito pouco ensinado. Os médicos não têm conhecimento. Eu mesmo tenho um amigo que... Eu falei para ele sobre isso, a mãe dele estava com uma enfermidade com risco à vida, né, ou seja, terminal, e aí o médico chegou para ele e falou assim, olha, você tem cuidado paliativo, ou a gente vai entubar, vai pôr na UTI. Ele falou, não. A gente tinha conversado antes, ele falou, eu quero cuidado paliativo. Ele nem sabia muito bem o que era isso. Só que depois falou, tá bom, então a gente vai dar alta para ela. Eu falei, opa, mas ela está inconsciente, eu não tenho condição de receber ela em casa, então eu mudo de ideia, eu não quero mais cuidado paliativo. Porque mesmo que você opte por um cuidado paliativo,
A gente também pode mudar de ideia a qualquer momento daquilo que a gente tomou decisão. O que acontece é que aquele médico, ele tinha uma ideia de cuidado paliativo que é, bom, deixa eu morrer em casa, né? Mas não. Era um cuidado paliativo que, nesse momento, tinha que ser no hospital. Às vezes dá para ser em casa, mas tem que ter condições. Eu queria ler a primeira passagem, que é Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso sobre suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Ai, que conforto ouvir isso, né, de Jesus? O meu fardo é leve, o meu jugo é leve, o meu ensino é leve, é simples, é leve. Não é cheio de regras, cheio de muita coisa. Daqui vem o primeiro arrependimento, né? Eu gostaria de ter priorizado mais as minhas escolhas, em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. Gente, isso é eu acho uma expressão bem, uma declaração bem forte, né? Ela até existe um risco de a gente ir para algum lado. O que vocês pensam dessa? Eu já tive tempo de refletir sobre isso. Quero saber o que chama a atenção de vocês. Você acha que faz sentido? Ou tem alguma coisa errada com isso? Alguma coisa antibíblica com essa declaração? Esse arrependimento de algumas pessoas que antes de morrer falavam, puxa vida, eu gostaria de ter priorizado mais as minhas escolhas, em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. O contexto aqui, tem um exemplo, né, de uma esposa que, sabe que, às vezes, gente, por isso que eu li esse texto, né? O meu fardo é leve. Porque a Bíblia fala, primeiro, amai a Deus. Segundo, teu próximo como a ti mesmo. Agora, há coisas que o próximo quer da gente que não tem nada a ver com amor, não tem nada, tem a ver, às vezes, com apego, às vezes com domínio, às vezes com manipulação. Preferências pessoais, que não é certo e não é errado. E aí, às vezes, a gente fica... acho que aí falta pedir a Deus essa sabedoria. Até onde eu devo? Até onde o outro é por amor? Ou é por submissão, por controle? Faz sentido? A minha preocupação de trazer eu até procurei maneira melhor de escrever. Eu falei, não, vou escrever como está. Porque é bom que levante a discussão. Né? Isso. Então, aí o que acontece? Aí elas manipulam outras pessoas que já, como que eu te digo, sabe? Você já viu essa expressão, o fulano tem uma personalidade forte, ele acaba me controlando, me obrigando a fazer coisas que eu não queria fazer naquele momento. Ou, por exemplo, a gente pode fazer isso com os filhos. Você tem que estudar tal coisa, né? Você tem que fazer tal coisa. Uma coisa é atitude por amor, escolhas por amor. Outras coisas né? Se alguém quiser também dar mais algum exemplo. Então, o contexto, só comentar só o contexto de um caso, né, de uns exemplos do livro, que ela fala o seguinte, que uma esposa vivia nessa situação, né, de um marido bem dominador, que ela não podia fazer o que ela queria, não podia, sei lá, comprar um negócio que ela gostava, tudo era do jeito que o marido queria, e ela aceitava aquilo, pensando que lá na frente talvez ela fosse ter essa oportunidade. O marido teve aí um problema de demência e acabou, no fim das contas, indo para uma clínica. Assim que logo depois que aconteceu isso, ela foi diagnosticada com um câncer super grave e ia evoluindo muito rápido, e ela ficou com esse peso na consciência. Falei, por que eu fui esperar, pensando que eu vou ficar viúva e ser quem eu sou, e agora eu não tenho mais tempo, né? Então, é para a gente pôr na balança se a gente está sendo a gente mesmo. Porque Deus, também a gente, assim, eu penso que Deus um dia ele vai cobrar da gente, assim, olha, Carmen, por que você não foi como a Marisa, né? Ou Adier, por que você não foi como Adelino? Não, Adier, por que você não foi como você mesmo? Você não usou seus talentos, né?
seu Alceu, ele tem cada talento, uma pessoa comprometida, evangelista. Cada um. Por que você não foi como o pastor Márcio? Pastor Márcio, por que você não foi como o Aguinaldo? Não. Deus nos fez para sermos nós mesmos. Nós temos que expressar a nossa maneira de ser, logicamente, de uma maneira santa. É assim que eu vejo. Não sei se faz sentido isso para vocês. Depois tem mais um texto, vou deixar o pastor falar, aí nós vamos entrar numa outra passagem bíblica para falar um pouco disso. Dentro disso, me veio à mente a pressão profissional para os homens e para as mulheres. Muitas mulheres, elas abdicam de ter filhos por uma projeção profissional que cada vez mais as empresas estão exigindo. Isso lá na frente, eu convivi, isso gera dramas dessa sensação. Meu Deus, por que eu não me casei, não tive filhos? Essa é uma, da mulher. É uma pressão muito forte sobre muitas mulheres. E outra sobre os homens, que eu vivi isso também profissionalmente. Os filhos crescem muito rápido. E se a gente bobear e centralizar a nossa vida tudo numa coisa só, colocar todos os ovos na mesma cesta, quando eles vão embora, já passou o tempo de a gente fazer coisas que a gente gosta na vida. E aí, tudo aquilo que a gente ganhou em dinheiro ou em alguma coisa, a gente gasta em remédio, quando dá tempo. Então, pensando nisso aí, eu quis botar esse... Obrigada, pastor. Sim, isso. Depois nós vamos falar, né, o que a gente faz hoje para evitar que isso aconteça lá na frente. Né? É realmente nos posicionando com amor, não é verdade? Olha, eu entendo que a empresa precisa de mim e 4 meses aí de maternidade, mas é a minha escolha como da minha vida, né? Eu já passei por isso também, né? Ou seja, de um líder grande de uma empresa fala assim: olha, mulheres, quem que vai dar o sustento para vocês? Totalmente distorcido, sabe? Como se a empresa fosse mais importante do que... Não é. Porque depois, se você não serve mais para a empresa, você vai... Vem outros, né? Mas quem vai estar ali com a gente é a família. Então, a questão aqui não é ser egoísta, tá? A questão aqui é poder nos expressar, fazer nossas escolhas dentro daquilo que seja da vontade de Deus. Certo? Porque eu acho que a gente tem uma gama de escolhas, né? O próprio jardim tinha muitas árvores para comer. Né? Era uma que não podia, não é verdade? A gente fala muito do caminho estreito, mas o caminho estreito, assim, não importa onde você trabalha, quer dizer, importa, né? Mas você pode ser um cristão onde você está, onde Deus te colocou. Importa, lógico, né? Não vai trabalhar com coisas, né? Que não... Bom, nós, na igreja primitiva, nós vimos um conflito muito grande com essa questão. Né? A igreja, ela se converteu, ela nasceu primeiro para os judeus. E depois, Pedro e Paulo foram para os gentios, conforme a orientação do Espírito Santo, o que não era novidade, isso já estava previsto em Isaías, depois de Pentecostes. Mas, mesmo assim, quando começou a igreja, que ela saiu, eles iam pregando nas sinagogas. Quando não eram aceitos, que eles iam para os gentios, ou seja, ainda era uma preferência ali para os judeus. O que aconteceu é que Pedro, né, teve um conflito, Paulo teve um conflito com Pedro, né, isso está lá em Gálatas, e ele aconteceu o seguinte, ele chegou, Pedro estava lá junto com os gentios convertidos, que viviam como gentios, não como judeus. Mas aí chegou alguns da parte de Tiago, lá de Jerusalém, e aí ele começou já a não sentar mais com os gentios, sabe, tipo, puxa, eu quero agradar, né? Ele ficou naquela, entre agradar os judeus, ele meio que desprezou os gentios naquele momento. E Paulo exorta Pedro, fala, viu? Né? Você sendo judeu, vive como gentios, agora vocês querem que os gentios vivam como judeus?
É um fardo muito pesado. E Jesus disse, né? É pela graça que sois salvos. Meu fardo é suave, a minha lei é leve. Então, vamos ler ali de 11 a 21 em Gálatas. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo falando. Gálatas 2, de 11 a 21. Porque antes que alguns tivessem chegados da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha o conflito lá na igreja, né? E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Gente, até Barnabé, né? Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vives como gentio e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Nós somos judeus, sabemos que os homens, que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não temos também criado em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. E não obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se tornou a edificar aquilo que destruiu, constitui-me a mim mesmo um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Cristo. Já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, inutilmente. Ou seja, se a gente vai colocar mais coisas além da graça e da palavra de Jesus, não, agora você tem que se circuncidar, agora não, agora você tem que fazer tais e tais sacrifícios, rituais. Você está colocando que Jesus não é suficiente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, com base nisso, chamou o concílio. Teve o primeiro concílio lá em Jerusalém, e isso foi levado, essa discussão. Tanto que, quando chegou lá, tanto Barnabé quanto Pedro, eles caíram na real, eles assumiram que estavam errados, eles já estavam defendendo. Ou seja, tá bom, então a gente tem que combinar. Quem é judeu, segue sendo judeu. Mas quem é gentil e se converteu, não tem mais que seguir as práticas do judaísmo. Isso está em Atos 15. E aqui eu vou pôr só um finalzinho, Atos 15, 23 a 29, que é o resumo. Atos 15 tem todo esse debate, se vocês quiserem ler em casa depois, mas é o resumo. Depois, a conclusão, eles escreveram uma carta para as igrejas, com a conclusão dessa reunião, desse conselho. E, por intermédio deles, escreveram o seguinte, Atos 15, 23. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão na Antioquia, Síria, Sicília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos então bem, reunidos concordantemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, vos anunciaram também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos alguns, senão essas coisas necessárias, que vos abstenham de coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Ou seja, além da fornicação aqui, a questão da carne, tudo era mais por amor, para suportar, para que não causasse escândalo, né?
Porque Paulo fez isso. Ele se tornou como aqueles para alcançar, não para simular, certo? Então, ele fez, com os judeus, ele se comportava com os judeus, com os simples como os simples, mas para não escandalizar. E aqui tem alguns versículos também a mais que eu selecionei. Romanos 15:1, 15:1, 15:2 e 15:3. E depois Colossenses 3:22. Vamos ver Romanos 15, que é a outra parte que a Marisa comentou, né? É a questão do equilíbrio. Bom, eu sou salvo, não tenho que impor, mas faço o que eu quero, né? Esse é um lado. Porque esse também foi um problema da igreja, uma igreja nova. Ei, alto lá. Paulo falava nas cartas mais para frente. Não é porque vocês estão sob a graça que vocês podem deitar e rolar. Qual que é o fruto do Espírito Santo? Vocês também têm que dar frutos dignos de arrependimento, digno de... Ou seja, aí já não é regrinha, mas sim caráter. E aí vamos falando da mansidão, da discrição, certo? Da temperança. Então, mas nós que somos fortes, Romanos 15:1, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha o outro lado da balança, né? Não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Olha lá. Cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Vai edificar? Essa é a grande pergunta que a gente tem que sempre fazendo, né? Edifica? Eu vou falar alguma coisa, vai edificar? Agrega, edifica. É algo que vai agregar, vai fazer bem. Os filtros daquilo que a gente fala, né? É verdade, vai agregar. Porque também não agradou a si mesmo, Jesus, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Mas também, Jesus falou, não vou pagar, ele pegou lá a dracma, né, para poder pagar, mas passou um ensinamento. Pagou, mas edificou. Jesus deixou os apóstolos comerem com a mão suja, catarem lá milho, poderia falar, não, olha, a gente tem que agradar os judeus. Não é verdade? Então, Jesus também não agradou. Ele fez aquilo que ele entendia que era certo, diante da palavra de Deus. Então, esse agradar, a gente tem que tomar muito cuidado. É uma palavra difícil, né? Para não trair a consciência, para algo que edifique. Então, Jesus não agradou a si mesmo, agradou ao Pai, não agradou os homens. Certo? Vós, servos, obedecei, agora já Colossenses, tá? Colossenses 3:22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só de aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Nós vimos semana passada também quem a gente deve temer, né? A gente não deve temer aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode tirar, levar nossa alma e mandar para o inferno, né? Que é Deus. E aqui fala também temer a Deus. Então, é isso, né? Então, um arrependimento que a gente pode ter no final da vida eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não uma vida que os outros esperavam de mim. Uma vida fiel à minha fé, fiel a Deus. Que Deus nos dê sabedoria de discernir essa diferença. Quando eu estou querendo agradar o próximo, mas que não vai edificar, só para não ter briga, só para não me indispor, né? Sabedoria. E também perguntar assim, puxa, será que eu vou me arrepender disso lá na frente, né? Que é aqui que a gente está falando da questão de, puxa, eu estou aqui sabendo que já estou morrendo, não tenho tanto tempo, olho para trás, é um momento de reflexão. A gente viu também que o melhor é o dia da morte do que o do nascimento, né? E também vimos que a gente, é melhor ir aonde há luto do que onde há festa, porque ali a gente vê o fim de todos os homens, é onde a gente vê o livro fechando, né? É onde a gente vê como se encerrou. Aliás, em falar em livro,
Semana passada eu trouxe alguns livros, e o Adelino comentou desse livro, e hoje ele trouxe para a gente como referência. Tá? O Paraíso Comparado, de Herbert Carlos de Campos. Eu comecei a dar uma folheada, ele é muito interessante, ele fala também sobre morte, mas eu percebi que ele fala também sobre natureza, a descontinuidade, o pecado que nos separou, né, de várias dimensões, nos separou de Deus, nos separou da natureza, não é verdade? Nos separou dos nossos relacionamentos. Então, eu já anotei aqui, já entrei na Amazon, ele não tem Kindle, ele só tem capa física, mas dá para olhar também na estante virtual, talvez numa biblioteca. Na Amazon está 65, então, depois eu vou dar uma olhadinha na estante virtual que tem livros usados, aí vale a pena. Me parece um conteúdo muito interessante. E, olha, o Adelino, gente, é igual a mim, né? Ele gosta de marcar os livros, ó. Ou seja, um livro desse já deixa de ser um livro qualquer, né? Ele é um livro personalizado, tem os seus comentários, muito, muito legal. Bom, mais comentários sobre essa primeira... Salomão também fala, né? Aproveita o seu dia, que é o que Deus te deu embaixo do sol. Né? Também, então, isso está mais um pouco lá num outro arrependimento, mas vamos nesse aqui agora, o 2. Eu deveria ter expressado mais os meus sentimentos, é o próximo. Tem pessoas que expressam bastante seus sentimentos, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade. Quando eu estava refletindo aqui, eu falei, né, às vezes as pessoas não nos conhecem, porque a gente também não expressa os nossos sentimentos, a gente não nos mostra conhecer. Né? E ela conta a história de um casal, de um pai que estava, né, na finitude também, e o filho trabalhava muito e ficava só cuidando dele, e achava que aquilo ele ia ser reconhecido pelo pai, sabe? E conversando com ela, eles perceberam que, assim, por que ele faz tanto isso? Ele falou assim, mas você já falou para o seu filho que você o ama pelo que ele é? Mas ele sabe que eu amo ele. Tem certeza? Né? Pelo que ele é ou pelo que ele faz? E aí ele pega e chama e tem uma conversa, tal, e aquilo dá uma paz para o filho. Né? Qual foi a última vez, né, que... Tudo bem, tem várias maneiras de se dizer que ama os seus sentimentos, mas uma delas é falando, né? Olha, eu quero muito bem você, eu te amo pelo que você é, não importa. Você não tem que fazer 1000 coisas para mostrar. Queria ouvir de Pedro. Obrigada, senhor Adier. Ele falou, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, você me ama? Então, ele queria ouvir. E a palavra tem poder, não é verdade, gente? A Bíblia fala, a palavra tem poder. Deus fez o mundo através da sua palavra. Então, tem alguém que você faz tempo que não fala, eu te amo? Então, ter coragem, né? Deveria ter expressado mais os meus sentimentos. Essa é uma de algumas pessoas, não são todas, mas caiu lá entre as 5 maiores arrependimentos. Você leva a vida e esquece de falar, de expressar seus sentimentos. Não só com as pessoas que a gente ama, mas aquelas que a gente tem alguma gratidão. Né? Olha, aquilo que você fez me ajudou muito na minha vida, no meu trabalho, no meu estudo. Muito obrigada. Pois não, Maria Paula. Então, eu colocar o seguinte, a minha mãe, eu percebo que ela tinha muita dificuldade. Minha mãe teve uma infância muito difícil, muito sofrida. Aos 9 anos, ela foi trabalhar na Alpargatas. Naquela época, não era regularizada essa questão do trabalho infantil, né? Ela foi trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Né? Então, assim, ela tinha muita dificuldade de falar, eu te amo. Ela nunca falou para mim, nunca. Nunca falou, só se ela falou quando era bebê, eu não me lembro. Né? Mas a gente percebia que ela queria compensar com as atitudes o fato dela não conseguir falar. E isso também, por conta disso, eu também tinha dificuldade de falar para a minha mãe. E já no final da vida, assim... uma forma eu encontrava formas de expressar o amor pela minha mãe, dando carinho, assim, apelidos, Maninha, chamava ela de Maninha, né? Mas no final da vida eu comecei a chamá-la de Maninha. E ali cuidando dela, tudo, eu abraçava, beijava e chamava ela de Maninha. Mas no fundo eu tenho esse arrependimento de nunca ter falado, mãe, eu te amo, sabe? Porque como ela tinha dificuldade de falar, isso também gerou uma dificuldade em mim. Sabe, aquela reciprocidade, né?
de haver essa reciprocidade em falar eu te amo. Hoje talvez seja mais fácil, né? Porque a gente pode mandar mensagem. Eu tenho um filho, não vou identificar qual, que às vezes 33% de chance. que a gente tem, às vezes, de falar com mensagem para ele. E ele se expressa muito bem com a mensagem, mas, às vezes, no presencial. Então, hoje, a gente tem chance de falar eu te amo, sim, né? De outras maneiras. É que a nossa cultura é uma cultura que, principalmente a questão machista, né? Que não ensina isso. Mas a gente tem que mudar essa história. Eu tentei mudar a história que eu recebi como a Paulinha, né? Porque a gente vem de uma geração que os pais não falavam mesmo para a gente que amava, né? Então, mas vamos praticar mais isso, que isso é muito importante. Para que a gente não se arrependa lá na frente. A gente está tendo a oportunidade agora, aprendendo com o arrependimento de outros, né? Olha, é chocante a liberdade que os filhos têm hoje, não é? Eu falei para o meu filho, se eu falasse metade do que você está me dizendo para o meu pai, eu já estaria sem dente, né? E a grande queixa deles é o seguinte, eu tenho muito orgulho deles, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de falar para eles. Eu falo para os outros. O senhor não falou para mim, pai. E estou aprendendo, agora mais velho, né? Mas é uma grande queixa dos filhos. Às vezes a gente tem orgulho. Né? Então, isso não serve só para... Mas se você está arrependido de alguma coisa, também expressar seus sentimentos. Olha, me perdoe. Né? Também é um sentimento que a gente precisa expressar. E também Jesus nos fala. Certo? Se você vai dar sua oferta e tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá e peça perdão e depois traga a sua oferta. Se você não perdoar, se a gente não perdoar, né, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que mostrar o nosso sentimento sempre de uma maneira honesta, sem culpa, né? Ok? Alguém aí está lembrando de quem precisa para falar? Olha, hoje, dá uma ligadinha, se a pessoa está distante, manda uma mensagem, fala, eu estava pensando em você, eu queria te dizer que eu te amo. Né? Uma vez eu vi uma mensagem de uma mãe, assim, falando assim, filha, eu até já falei isso para a minha também, porque eu achei bacana, né? Se você escolher errado a sua vida, fizer alguma bobagem, eu vou ficar muito triste. Mas eu vou continuar te amando. Você vai colher as consequências. Talvez eu também colha algumas, né? Porque toda a família sofre junto. Mas eu vou continuar te amando. Né? Agora, eu vou ficar triste. Não vou deixar de te amar. Então, a questão do amor, né, de Deus é um amor incondicional. Ele fica triste com o pecador, mas ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Como é que está o nosso amor? Eu não te amo mais porque você fez isso, fez aquilo. Eu te amo por quem você é. O que acontece quando a gente está chegando perto da morte, ou na velhice, a gente passa a ser quem a gente é. A gente não é mais o que eu faço, o que eu trabalho, o que eu ganho, o que eu tenho para dar, mas eu sou essência. Sou quem eu sou. Quem vai me amar pelo que eu sou. É verdade? Como uma criança, mas a criança a gente pensa ainda, né? Vai dar muita alegria, tem todo um futuro. A gente não, a gente tem um passado grande, a gente tem um futuro pequeno. A nossa história está lá atrás, que isso também não morre, não é verdade? A nossa história, né? Até lembrei de uma música do... Como é que é? Mas nada vai conseguir mudar o que ficou, né? Mas, ou seja, o que ficou, né? Nada vai mudar. E a gente tem que valorizar a nossa história e valorizar as pessoas pelo que elas são. Então, quando a gente pensar em expressar nossos sentimentos, pode ser de gratidão por algo, mas também o nosso amor pelo que a pessoa é. Amém? Eu sou muito emotivo, né? E essa semana eu ganhei um presente. Para não dar confusão, quando a pessoa faz aniversário, eu não escrevo mais nada além do feliz aniversário, né? Uma pessoa jovenzinha, ele era o mais bonito da turma, era o príncipe, as mulheres chamavam ele de príncipe. E ele fez escolhas erradas, foi meu funcionário, eu tive que demiti-lo. Mas eu e a mãe dele orando por ele, e estava acabado, ele estava morto.
Essa semana ele postou, né, ele numa academia, cuidando do corpo, cuidando da mente. Aí eu escrevi para ele: feliz aniversário, né? Que bom saber ver que você está bem. Aí veio a resposta que me quebrou. Ainda bem que eu estava sozinho, né? E ele falou: porque eu tive o melhor chefe do mundo ao meu lado, que me influenciou e me conduziu, e hoje somos amigos. Amém. Isso não tem preço, isso dá sentido à vida, né? Nós não podemos postergar isso, né? Então, Obrigada, pastor. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre a questão de expressar sentimentos? O próximo, o terceiro arrependimento muito comum é: eu não deveria ter trabalhado tanto, né? Algumas pessoas se desconectam da família, de tanto que trabalham, não é verdade? Eu tenho um bom freio de mão, meu marido está sempre no meu pé, né? Porque, assim, ainda mais hoje em dia, com celular, computador em casa, é fácil você trabalhar até tarde. Ele até brinca comigo, ele fala assim: você está loucona? Né? Quando é umas 6 horas, eu ainda estou trabalhando, ele pergunta assim, estou loucona, então deixa eu já desligar. Então, assim, a gente tem, às vezes, até a tendência a falar: ai, me deixa, né? É meu trabalho, eu sustento da casa, não sei o quê. Mas o que é mais importante, né? Em algum momento, a gente vai precisar dedicar um pouco mais para o trabalho, mas não pode ser a rotina. Nosso trabalho tem que permitir que a gente não perca a nossa vida, não perca as nossas conexões. É o meio, né? A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. Há momentos na vida que são situações difíceis, diferentes, mas a gente tem que estar ligado ali, atento, se a gente não está exagerando, certo? Se a gente está deixando de dar atenção, se é um momento especial, ou se é uma coisa que se perdura, ou é o nosso hábito, né? E é comum, imagina, uma pessoa que trabalhou a vida toda, teve um caso que a esposa falava: viu, vamos viajar, né? Já tinha condição, já podia ter parado, mas tinha um projeto bacana. Ele falou: vamos viajar. Aí eles adiaram a viagem. Não, dá para adiar, porque eu quero terminar esse projeto. Nesse meio tempo, a esposa teve uma doença, foi diagnosticada uma doença que impedia a continuidade da vida. Ela faleceu e ele ainda viveu muitos anos. E esse arrependimento dele, depois de muitos anos que ele morreu, ele falou assim: eu devia ter trabalhado menos, porque eu poderia ter trabalhado menos. Mas aí eu esperei demais e eu não tive tempo, né, que eu achava que eu ia ter. A pessoa não estava lá quando eu... Né? A gente pode ser pego de surpresa, a gente não sabe o dia de amanhã. O que a gente pode fazer hoje? Hoje é um presente, certo? O que a gente faz com o hoje? O quarto arrependimento. O quarto eu deveria... Todos eles, se vocês forem perceber, eles têm uma conexão, né? Uma conexão de estar presente na vida. A gente indo lá no comecinho que a gente falou, né? Eu gostaria de ter feito escolhas, de viver fiel a mim mesmo. Até porque, às vezes, a gente tem situações na vida que você fica meio em dúvida de como agir. E as pessoas vão te julgar. Mas você tem que agir de acordo com a sua consciência, de acordo com o que você sente da vontade de Deus, porque amanhã ou depois, você não vai poder falar assim: olha, eu fiz isso porque... eu comi a fruta porque a Eva que me deu. Né? Não, eu comi porque eu achei que eu devia comer. Me desculpa, eu errei. Né? Por isso que eu acho que é importante esse número 1, sabe? Da gente fazer escolhas nossas para a gente amanhã ou depois não falar. Adão fez isso, né? Quando Deus falou: por que você comeu? Ele falou assim: bom, foi a mulher que tu me deste. A mulher que... até uma forminha de colocar culpa em Deus, não é? É a mulher que... Ou seja, então a gente tem que tomar as nossas escolhas. Porque amanhã ou depois, eu quero falar assim: olha, se eu errei, eu já tive encruzilhadas na minha vida que eu fui muito julgada. Eu tive apoio da igreja, graças a Deus. Mas fora, quem que sabe o que está acontecendo na vida da gente? A gente julga os outros pelo que a gente vê, mas a gente não sabe o que está no coração, né? Deus sabe. Então, voltando até o 1, né, depois eu deveria, então, priorizar minhas escolhas, deveria
ter expressado mais meus sentimentos, nem trabalhado tanto e passar mais tempo com os amigos. Amigo é um remédio, não é, gente? Passar tempo com os amigos. Amigo é aquele que você dá uma ligadinha uma vez por ano, nem que seja, mas a alma enche de alegria. Parece que mesmo que passa tempo, parece que foi ontem. Né? Não tem cobrança. O amigo é aquele que a gente pode ser a gente mesmo. Sem máscara. Eu não tenho que me comportar. O amigo, eu sou o que eu sou. Se eu contar alguma coisa que aconteceu, eu vou contar tudo o que aconteceu. Do jeito que foi. O que eu me senti. É o momento onde a gente pode ser a gente mesmo, onde a gente tira com aquela preocupação. Às vezes nem com o esposo ou com a esposa, a gente, né? Mas com o amigo, não. A gente pode ser que você tenha um esposo, um cônjuge que é como amigo. Mas é importante também. Né? Eu tenho minhas amigas ali que, né, meu Deus, que delícia que é. E a Bíblia fala, não é verdade? Que há amigos que são mais chegados que irmãos. Que conte na mão. E tem que cultivar. Faz tempo que você não liga para os seus amigos? Quanto tempo faz que você não fala, como é que você está? Que saudade, te amo. Gosto muito de falar com você. Vamos tomar um café? Vamos tomar um chá? Vamos comer uma pizza? Hoje, na pandemia, a gente falava, né, com câmerazinha. Gente, é uma coisa que, se é importante para vocês, pode ser que você esteja sozinho. São os amigos que são, né, a igreja. Eu lembro a dona Onésia, né, ela era sozinha, a gente foi todos os jovens, lá quando ela estava no finalzinho da vida dela. Você lembra, seu Diário? Você lembra, seu Alfeu? Era uma senhora da igreja que cantava, que benção, aqui na frente. É tipo a nossa irmã Marisa, assim. Ela tinha um início. Traz aqui para a gente, dá uma olhada. Ela abria aqui assim e cantava na frente, né? Ela faleceu rodeada de amigos, né? E eu lembro que ela olhou para mim assim. Ela estava sempre arrumadinha, lindinha. Lá já mais ela mesma, né? Colar, brinco com um batonzinho. Vinha andando assim com a muletinha, segurando. E ela olhou para mim assim, deitada na cama dela lá. Ela falou, você gosta de mim? Eu falei, claro, gosto muito da senhora. Todos gostam da senhora. Dá uma olhada aqui. Jovens, né? Naquela época a igreja era cheia de jovens, todos em volta lá, foram cantar para ela. A gente foi lá no asilo, né? E os amigos, não importa a idade, a gente pode ter amigos, não precisa ser amigos de 20, 30 anos, não, até porque muitos a gente vai perdendo, né? A gente pode criar amigos novos, jovens. Está bem. E não precisa ser muitos mesmo, como a Diar falou. Mas se você tem pessoas que você, puxa, eu tenho essa afinidade, é uma pessoa que eu me sinto, que eu gosto de ouvir o que ela tem para falar para mim, gaste tempo com seus amigos. E eu estou falando de tempo, não é quantidade, é qualidade. Não é? Eu tenho uma amiga que está lá em Manaus, a gente às vezes se fala, que delícia, né? Até meu marido fala, Carmen, fala mais baixo, põe um foninho ali, esqueça da vida, né? Parece que a gente está junto ali, né? Mas quando a gente está junto, a gente aproveita, a gente se abraça, a gente não vê o tempo passar. Então, eles podem ser muito úteis, e vocês úteis para eles, sim, no final da vida. Aproveitando, uma das pesquisas que a gente vê muito, né, sobre saúde mental, que ter amigos traz uma saúde mental melhor para a gente, né? Então, eu estava pensando aqui no seu Adier, falando que tem poucos amigos, mas se a gente pensar também em Jesus, quem eram os 3 que sempre andavam com ele? 3. Né? Pedro, Tiago e João, não é verdade? Então, e o amigo, às vezes a gente quer tentar ter uma amizade, só que não tem a reciprocidade. Então, o que acontece? Existem pessoas que têm essa afinidade, algo natural. A gente vai descobrindo essa pessoa, Deus vai colocando essas pessoas no nosso caminho, né? E a gente tem que cultivar. Cultivar, para não se arrepender depois. Às vezes a gente espera que o outro venha. Ai, mas ninguém fala comigo no meu aniversário, ninguém manda mensagem, mas o quanto que você faz isso? Né? Então, eu acho muito importante a gente cultivar a amizade, porque é uma coisa tão natural. Como uma planta, né? Como uma planta.
A amizade a gente tem que cultivar. Exatamente. Só que tem que ser recíproco, né? É. Então, mas Deus vai apresentando as pessoas. Tem uma amiga que ela fala assim: pai, mãe, irmãos, a gente escolhe. Amigos verdadeiros, Deus nos apresenta, né? Ó, E é bem profundo. Deus nos apresenta. Ela conta a história de uma senhora que também estava sozinha já e tinha perdido o contato com os amigos, mas ela foi atrás e conseguiu localizar. Um já tinha morrido e uma ligou para ela. E ela faleceu naquele dia, aquela tarde, depois que ela conseguiu falar com a amiga, né? É isso, né? Os amigos, eles são importantes na nossa vida. Jesus nos chama de amigos, ou seja, a Bíblia está repleta que o amor a gente deve demonstrar para a gente não se arrepender depois. Como diz o Katz Barnea, né, pastor? Motivos e razões a gente tem de sobra, né? Eu quero coisa nova. Então, são coisas que a gente está... eu tenho uma amiga que está morando na Holanda, ela vem uma vez por ano e a gente se reúne. As outras amigas também. Aí eu falo, gente, como nós somos desnaturadas, a gente espera ela vir para a gente se reunir. A gente que está aqui, mora tudo perto, não se vê, né? Então, sempre vai ter um amigo ou outro que é aquele mais que puxa. Mas, conforme o tempo vai passando, a gente também tem que tomar as iniciativas. Eu acho que vale a pena, porque é um remédio para a alma, né? Ok? Algum outro comentário sobre amigos? O quinto, por favor, hein? Eu deveria ter feito de mim uma pessoa mais feliz. É aí que vem aqueles textos que comentei de Eclesiastes, né? Muita gente, até um dos casos que ela conta também, ela fala que tinha uma senhora que ela via que ela achava que ela não tinha direito de ser feliz. Então, tudo era duro para ela. Sabe aquela coisa que a gente tem que sofrer, porque senão não... você poder ser feliz é errado. Tinha esse momento. Ela só se libertou quando ela percebeu que ser feliz era uma escolha. Eu posso escolher ser feliz. E Jesus nos convida a ser feliz. Lançai sobre mim, né, todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que vai acontecer. Para cada dia basta o seu próprio mal, que já não é pouco. E é um exercício, mas é uma escolha. A psicologia positiva também fala muito disso, acho que até trouxe aqui um comentário, mas eu queria abrir lá em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, nós vamos ler 12 e 13. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. É um presente de Deus. Gente, o que vocês acham dessas passagens? Ui! Dá direito da gente ser feliz, né? Maravilhosa para quem tem. E muita crítica para quem não tem. Não tem o quê, pastor? O quê? Nós vivemos num contexto em que muita gente se culpa por ser feliz, por ter as coisas boas da vida, por desfrutar, e nós somos ensinados por muito tempo a reprimir isto, entendeu? Então, para quem já se libertou, isso é uma bênção. Estar feliz com o que Deus te concedeu e gozar isso sem culpa, não é? E é nesse sentido, e muita gente que não tem, pressiona quem tem para roubar a felicidade de ter sido agraciado por esta bênção de aproveitar do melhor do seu trabalho, as ditas coisas boas da vida. Logicamente que com santidade, né, gente? A gente está falando aqui com irmãos, com cristãos, com pessoas que têm vontade de fazer a vontade de Deus, certo? Então, não me entendam mal. Mas, olha lá, Salomão, era um homem o quê? Mais sábio e também muito rico. Teve quantas mulheres, pastor? Mais de 500? Eu sei que teve 700 concubinas. 700 mulheres. Caramba. Né? E aí, ele também era sábio, ele aumentou
seus domínios, a riqueza, mas o que ele descobriu é que não há nada melhor para o homem ser feliz e praticar o bem. Descobri muitas coisas. Eclesiastes é um livro, né, que faz refletir. Pois é. Descobri também que pode comer. Olha só, estamos tendo autorização, né? Beber e ser recompensado pelo seu trabalho, isso é um presente de Deus. Porque, veja, tudo vai passar, ou não é? E a coisa certa é que vai passar. E aí, vamos lá para Eclesiastes 9. Até vamos voltar para o 3 ali, né? O 2. Eu cheguei. Vamos ler o Eclesiastes 9. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador, no sentido de finitude, tá? O que acontece com quem faz juramento, acontece com quem teme fazê-lo. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos. Então, nesse sentido que ele diz que tudo é igual para todos, né? Quem está entre os vivos tem esperança. Até o cachorro vivo é melhor do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não tem lembrança deles. A gente aqui não tem lembrança deles, né? Alguns sim. 6. Para eles, o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais serão parte de nada do que acontece debaixo do sol. Vai ter uma nova vida, outra coisa. Aqui a gente vê que esse é o momento, né? De se arrepender. Esse é o momento de viver a vida enquanto, né, arrependei-vos enquanto há tempo. Esse é o tempo é hoje. Portanto, a ele, de novo, né, no 9, mais ou menos parecido com o que a gente viu lá no 3. Vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e usa sempre a cabeça com óleo. O que está dizendo aqui? Não guarde a melhor roupa para uma ocasião especial. Boa, pastor. Não guarde o que você tem. Esse jogo de prato, né? Esse talher, essa taça, essa Tupperware, né? Alguém vai usar, use. Não é que você tem que estar sempre vestido roupa de festa, mas põe aquilo que você gosta. Ponha. Se arrume, né? A gente também, para os outros abraçarem um amiguinho, né? É bom estar limpinho, cheirosinho, arrumadinho, cabelinho arrumadinho, bonitinho, brinquinho, não é verdade? Né? Para que a gente... Porque é um presente de Deus. Tá? É uma forma também da gente honrar aonde a gente vai, quando a gente vai bem arrumado, não é verdade? A gente está honrando. Você vai numa festa de casamento, você vai com a sua melhor. Não é que tem que ser igual a dos outros, mas a tua melhor. Eu já sou velhinho. Né? Eu lembro até hoje que os crentes, a melhor roupa e a estreia da roupa nova era na igreja com cabelinho curtinho para testemunhar. É isso aí que eu aprendi desde pequeno. Isso serve para outros ambientes da vida, certo? Onde a gente vai, certo? Vai sair com o seu esposo, se arruma. Já está acostumado comigo, fica aqui, né? Às vezes, para os outros você se arruma, né? Porque às vezes em casa eu estou com o cabelo todo bagunçado. Então, isso aqui é para mim, esse versículo aqui. O 9. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Olha só. Um homem que teve mais de 1000 mulheres, ele fala com a mulher que você ama. Ele tinha uma preferida. Né? Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. E o último aqui, o que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Já que vai fazer, que faça bem feito, né?
Eu vivo falando isso, sabe? Porque eu acho que é isso mesmo. É o nosso legado. Vai passar. Eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor. Vocês estão aí? Estejam aqui presentes, vivendo esse momento. Presentes, porque se você estiver lá no amanhã, quando chegar lá no amanhã, você vai estar onde? Lá atrás? Você está lá, onde a gente está? Então, é fazer o melhor. Pode não ser bom o suficiente, mas é o meu melhor. O ontem e o amanhã não existem. São 2 dias que não existem. O que existe é o hoje. O hoje. Gente, tudo vai passar. A gente vai ter tribulação, a gente vai ter dor, a gente vai ter sofrimento. Mas o hoje? E se a gente tiver, vamos viver o que a gente tem para viver. Se Deus permite que passe algo conosco, nós não vamos decepcionar a Deus. Amém? E, terminando aqui o versículo, né? Para que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Como que a Bíblia fala de morte, né? Então, o quinto, né, continuando aqui no quinto, arrependimento. Por favor. Obrigada, Marisa. Por favor, é um prazer. A questão de ser feliz, né? Eu gostaria de parafrasear, né, um texto que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Amém. E, na minha concepção, o princípio da felicidade é a gratidão. Porque quando a gente é grato por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, por todas as pessoas, a gente vai ser mais feliz. E ser alegre é um dos gominhos do fruto do Espírito, né? Então, a gente tem que buscar isso, né? A questão de ser alegre, de ser feliz e de ser grato. Acho que as coisas passam por aí. Perfeito. Eu estou de acordo. E outra, existe uma linha da psicologia que chama psicologia positiva. Tem livros, tem cursos, bem legal. E aí, eles trabalham essa questão, o que faz um homem ser feliz, né? E aí eu separei algumas coisinhas das premissas da psicologia positiva. Primeiro, o que a gente deve buscar, né? Por exemplo, quando a gente vai buscar, o que a gente não deve buscar, e o que a gente deve buscar no lugar. Quando a gente busca trabalho, o que é um bom trabalho para algumas pessoas? Dinheiro, né? Mas, se a gente busca isso, a gente não... Porque a Bíblia fala do dinheiro. Quem busca o dinheiro, nunca se fartará dele, né? A gente deve, na verdade, buscar um trabalho que a gente possa praticar os nossos talentos, que a gente possa praticar aquilo que a gente faz bem, aquilo que Deus deu de presente para nós. Então, em vez de juntar dinheiro como um celeiro, que amanhã a gente não sabe se vai estar vivo, né? Dizia a minha alma, estou bem, tranquilo, meu celeiro está cheio. Louco. Pobre Johnny, né? Pedirão sua alma. Né? E, então, buscar, na verdade, juntar dinheiro, mas para que a gente possa ajudar as pessoas. Gente, a Bíblia é clara nisso daí. Ajuntai para que tenhas com quem repartir com quem precisa. Tem um livro que eu li também sobre comparação do corpo humano, que eu acho que até dá para um estudo isso daí, né? Ele fala que a gordura no corpo, ela serve para o momento de necessidade, de carência. E ele compara o corpo de Cristo com a gordura, que é o dinheiro, porque a gente, às vezes, tem mais do que realmente a gente precisa. E essa gordura, o que é? É para necessidade. Ou nossa, ou de quem está precisando. Então, a gente é mais feliz quando a gente ajuda. A Bíblia, tudo que Deus fala que é melhor, tem algum motivo. Não é só porque é a vontade dEle, mas porque nos faz mais feliz. Quando Ele diz, entrega as suas ansiedades para mim, é porque a gente vai se sentir mais feliz. Quando Ele fala, doe com alegria, é porque nós vamos ser mais felizes assim. Então, mas primeiro a gente vai pela fé, mesmo que a gente não perceba o cuidado, pastor, né? A gente vai pela fé, porque a gente sabe que Deus sabe o que é melhor para nós.
E não buscar o amor perfeito quando buscar uma pessoa. Eu quero a pessoa perfeita, que me ame, que não sei o quê. É buscar relacionamentos. Porque o que constrói o grande amor num casal é o relacionamento. Não é o que ela tem para me oferecer, a beleza, porque isso tudo passa. Também não é buscar corpo perfeito, que muitas pessoas buscam, mas buscar saúde. Mesmo assim, não pode ser escravo, não é verdade? Porque o apóstolo Paulo também fala, né, que é mais importante você buscar a vontade de Deus, a saúde da alma, do que o exercício, porque o corpo vai. Mas, sim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, um cuidado saudável. Exercício, alimentação, sono, né? Não colocar no corpo coisas que vão te prejudicar. E também, quando você vai aprender na escola, não buscar melhor nota, mas buscar aprendizado. A nota é o resultado. Buscar aprendizado. E não achar que você merece tudo, que o mundo gira à sua volta. Você tem que me fazer isso. Não, é gratidão. Gratidão. E gratidão é uma coisa também que se a pessoa não está acostumada a reclamar, porque o reclamar é um veneno para a alma, né? Ela tem que começar a criar esse hábito, se ela quer ser feliz. E como fazer isso? Você pode ter um diário, no final do dia, escrevendo tudo que você é grato. Põe ali um caderninho do lado da sua cama e fazer uma listinha do que você é grato. E depois você vai evoluindo e você pode fazer o seguinte: parar momentos na sua vida, momentos no seu dia, né? E fazer uma oração silenciosa de gratidão por aquilo que você está naquele momento. Obrigada, Senhor, porque neste momento eu, sei lá, não estou com nenhuma dor. Acordo, eu dormi bem. Estou tomando um banho, sinto aquela água gostosa. Ou estou caminhando, dá uma chuvinha, que nem ontem a gente tomou uma chuvinha, aí meu marido caminha. Obrigada, Senhor, por essa chuva. Obrigada por essa sensação, porque a gente percebe o mundo através dos nossos sentidos, não é verdade? Cheiro, paladar. Obrigada por esse alimento. Então, são os micromomentos de gratidão que vai fazer com que a gente seja grato. E também, neurologicamente, cientificamente provado, que a gratidão... Então, isso tudo que eu falei está dentro da psicologia positiva, que fala é a psicologia da felicidade, e que está tudo isso provado. Isso tudo, você ter tempo para você meditar na palavra de Deus, oração, né, parar um momento. Então, reconhecer o presente, aquele momento presente. E agradecer pelo amigo que está ao seu lado, pela sua esposa, pelo seu marido, seja o que for. Pequenos momentos de gratidão. E também a gratidão pelo algo mais, né? Eu agradeço pela minha vida, eu agradeço que sou salvo. Tudo bem, mas, poxa, eu agradeço, porque a gente tem né? Está chovendo, e eu já tive goteira, né? Tive que mudar a cama por causa de goteira quando era criança. E às vezes está chovendo e eu percebo, nossa, Senhor, obrigada, né? Não tem uma goteira. Pode, por favor. Eu trabalhei muito tempo longe, né? Então, eram quase 1 hora de percurso, eu ia no carro sozinha. E aí, eu lendo um livro sobre oração, né, e sobre gratidão, eu fiz o que o livro estava dizendo para eu fazer em termos de prática, né? Hoje eu vou orando a Deus, mas eu não vou pedir nada. Gente, eu fui o percurso todo só agradecendo. E Deus vai mostrando, né? Quantas coisas nós temos, porque a nossa tendência é sempre pedir mais, né? Amém. A gente tem essa tendência. Então, vamos agradecer mais, né? Amém. Mais algum comentário? Nem fale. E Deus falava que era o quê? Um povo, coração duro, obstinado, né? É como areia movediça, o Adier falou para quem está... você vai, não sai do lugar. Não sai do lugar. Mais alguém? Tem a arte imitando a vida, né? Que diz que, no mundo, a coisa mais feia é quem vive chorando de barriga cheia. Né? E eu nem sabia se você curtia Cats Barneia, mas tem uma música deles, Johnny, Johnny, o mundo acabará,
amanhã de manhã. Ninguém pode dormir, ninguém pode comer 20 pratos no dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Não é? A justiça pede sua cabeça? E, para finalizar, Renato Russo também, que não é necessariamente uma pessoa com o nosso perfil, mas Deus usa a arte para nos edificar. Quase sempre as pessoas que têm mais do que precisam ter estão convencidas de que não têm o suficiente. Né? Foi uma poesia de uma música dele que reflete bem a realidade do sistema, pressionando a gente. Amém. Eu queria, para a gente cantar, Eu Venho Como Estou. 205? Hino 205. A capela, você ajuda a gente, então, Marisa? Eu venho um pecador, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu nada posso merecer, tu vens me prestes a morrer. Jesus, a ti me vou render, aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, é meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Senhor Deus, muito obrigado ao Pai por essa manhã, muito obrigado a Deus por essa reflexão da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, que também possamos compartilhar, Senhor, que possamos ser gratos a Deus, que possamos fazer escolhas de acordo com a Tua vontade, ó Pai, que possamos, Senhor, saber equilibrar a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, Senhor, que possamos expressar os nossos sentimentos a quem amamos, que possamos, ó Pai, dar tempo aos nossos amigos, ter tempo com as pessoas que o Senhor nos deu de presente, Senhor, para alegrar a nossa vida, Senhor, que nós possamos também, ó Pai, ser agradecidos, Senhor, que nós possamos ser felizes, Senhor, que nós escolhamos ser felizes, Senhor, porque Tu morrestes por nós, porque Tu nos deu a vida, Tu nos deu a salvação, Senhor, e nós somos muito gratos por isso. Sabemos, Senhor, que Tu és um Deus de amor, um Deus também que... tudo que está abaixo da terra, Senhor, está sobre seu controle, ó Pai. Reconhecemos o seu domínio, reconhecemos, Senhor, que Tu és Senhor das nossas vidas. Senhor, que se tem algo, que nossas lutas, ó Pai, que nós possamos ser gratos também
Em tudo seja grato, Senhor, porque sabemos que é a tua vontade. Senhor, que mesmo na luta e tribulação, que nós possamos ser fiéis a ti, confiar que tu estás conosco, mesmo em lutas e tribulações. E que possamos, ó Pai, dar bom testemunho, Senhor, mesmo em momentos de lutas e dificuldades nas nossas vidas. Que nós possamos confiar em ti e que possamos, Senhor, levar, Senhor, este amor, essa alegria, Senhor, aonde quer que estejamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.